Você passou a vida inteira acreditando que precisava segurar tudo com força. Segurar pessoas, segurar resultados, segurar certezas que te faziam sentir no controle. Mas o que quase ninguém te contou é que o universo não responde ao seu esforço desesperado. Ele responde ao seu estado interno de confiança. Quando você aperta demais o punho, tudo escapa pelos dedos. Quando você relaxa, quando solta, quando abre espaço, o campo quântico encontra caminhos que a sua mente nunca seria capaz de imaginar. Este é o segredo que quase todos ignoram. Não é quando você corre atrás com ansiedade que a vida floresce. É quando você decide que já é digno e solta a necessidade de provar isso. Você já percebeu como muitas vezes, depois de desistir de um resultado, ele finalmente chega? Esse não é um acaso. É a lei contrária em ação. Aquilo que você solta, se reorganiza e retorna em dobro. Porque ao soltar, você envia uma mensagem vibracional de merecimento, de certeza, de presença. E nada é mais magnético que uma mente em paz e um coração aberto. Se hoje você sente o peso de ter que resolver tudo, saiba que este audiobook é um convite a um outro caminho. Um caminho que não exige força, mas entrega consciente. Um caminho onde você não perde nada por soltar. Na verdade, você ganha o dobro, porque deixa de bloquear o fluxo natural que sempre quis chegar até você. A cada capítulo, vamos aprofundar o porquê de sua frequência criar ou repelir abundância. Vamos explorar a neurociência do não apego, os mecanismos quânticos da manifestação invertida e as práticas que transformam sua ansiedade em confiança silenciosa. Talvez uma parte de você tema que, se soltar, tudo vai embora. Mas a verdade é outra. Tudo que é seu de verdade permanece e se expande. Se algo em você já sentiu que esta mensagem é sua, respire fundo agora mesmo. Porque este é o início de uma nova fase da sua vida. Uma fase onde o esforço dá lugar à fluidez. E onde o universo começa a te trazer em dobro tudo o que você sempre sonhou. Se esta jornada já despertou algo dentro de você, inscreva-se e escreva nos comentários. Eu escolho soltar e receber em dobro. Capítulo 1. O paradoxo da entrega. Soltar não é desistir. Talvez você tenha aprendido que soltar é o mesmo que desistir. Que abrir mão do controle significa ser fraco, irresponsável ou descomprometido. Mas o paradoxo da entrega é que, quanto mais você tenta controlar, mais a vida se contrai ao seu redor. Quando você solta, não está dizendo que não se importa. Está dizendo que confia no fluxo inteligente que sustenta toda a criação. O campo quântico, essa teia invisível que conecta pensamentos, emoções e realidades, não responde ao seu esforço cego. Ele responde ao seu estado de coerência vibracional. E a coerência só nasce quando você deixa de lutar contra o que é e começa a vibrar a certeza de que tudo já está se organizando a seu favor. Imagine que sua vida seja como um rio caudaloso. Você pode passar anos tentando conter as águas com as mãos, construindo diques emocionais, criando estratégias que te exaurem. Ou pode aprender a relaxar o corpo, se deixar levar pela corrente e confiar que o rio conhece o caminho até o mar. Soltar é escolher esse segundo caminho. É entender que não há fraqueza nenhuma em permitir que a vida se mova sem que você precise empurrar cada detalhe. Na verdade, é a maior demonstração de poder que existe. Porque quando você solta, algo em você diz ao universo: eu sei quem sou, eu sei o que mereço e não preciso provar nada. E essa frequência de merecimento silencioso é tão potente que começa a atrair circunstâncias, pessoas e oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Mas atenção, soltar não é desistir de agir. É agir inspirado, não movido pelo medo. É tomar decisões com o coração alinhado,
não com a mente em pânico. Quando você solta, você dá permissão para que a inteligência maior faça o trabalho que só ela pode fazer. E enquanto isso, você ocupa seu lugar de presença, confiança e gratidão. Hoje, eu te convido a observar em quais áreas da sua vida você tem segurado com força excessiva. Há no que você tem medo de perder. Qual resultado você acredita que não pode viver sem? Respire e se pergunte: e se eu soltasse agora, o que seria possível? Talvez você perceba que o verdadeiro milagre não acontece quando você obtém tudo o que quer. Ele acontece quando você finalmente descobre que já era completo antes de qualquer conquista. Soltar é o portal por onde o dobro chega até você. Se você sente esse chamado, continue comigo nesta jornada, porque o que vem depois da entrega é sempre maior do que a mente consegue imaginar. Talvez você ainda sinta aquela dúvida silenciosa: se eu soltar, tudo vai desmoronar? Essa é a armadilha mais comum do controle. O medo de que a vida só funcione se você carregar tudo sozinho. Mas a verdade é que, quando você escolhe soltar, não é a sua força que desaparece, e sim o peso que nunca foi seu. Soltar é um ato de coragem que libera a energia vital estagnada. É como abrir uma represa que represava um rio há décadas. A água da abundância começa a correr com uma força suave e constante. Nesse estado, você age por inspiração e não mais por obrigação. Você começa a sentir que tudo que chega até você já carrega a marca da coerência vibracional. A entrega se torna uma nova forma de poder, muito mais profunda que qualquer estratégia de esforço. Hoje, dê a si mesmo permissão para experimentar essa entrega, mesmo que seja por alguns minutos. Feche os olhos, respire profundamente e afirme: eu solto o controle porque confio no fluxo inteligente da vida. Essa simples escolha pode ser o início do maior milagre que você já testemunhou. Capítulo 2. O campo quântico e a frequência do apego. Você já se perguntou por que, mesmo desejando algo com todas as suas forças, parece que o universo coloca um muro invisível entre você e o que quer? Este muro não é castigo, não é azar e muito menos falta de merecimento. Ele é apenas o reflexo do seu estado vibracional, aquilo que você emite de forma constante, consciente ou não. No campo quântico, tudo responde à frequência que você sustenta, não àquilo que você finge sentir. Se você diz que confia, mas carrega medo em cada pensamento, a frequência real que chega ao campo é a da carência e da urgência. E o campo devolve exatamente o que você projeta, como um espelho vibratório perfeito. Quando você se apega a um resultado, cria uma tensão energética que sufoca as possibilidades. É como apertar demais uma semente na terra, acreditando que assim ela vai brotar mais rápido. Na verdade, você a impede de crescer. O apego nasce da ilusão de que sem aquele resultado você não é inteiro. É como se uma parte sua gritasse: eu só serei feliz quando isso acontecer. E esse grito, essa necessidade, informa ao campo quântico que você está incompleto, que falta algo essencial. E por isso a vida continua te mostrando essa falta, até que você decida quebrar o ciclo. Mas existe um outro caminho: transformar o desejo em intenção serena. Intenção não carrega tensão. Ela é um foco claro, uma direção escolhida, mas livre do medo. Quando você emite intenção, o campo recebe uma frequência limpa, sem ruído emocional. E tudo começa a conspirar silenciosamente a seu favor. Talvez você esteja se perguntando como soltar esse apego tão antigo, essa compulsão por controle que parece grudada na sua pele. O primeiro passo é reconhecer que o apego não prova amor ou comprometimento. Ele só revela a sua dificuldade em confiar na própria essência e na inteligência do todo.
Soltar é como abrir uma janela num quarto escuro. A luz sempre esteve lá fora, mas você precisava destrancar as trancas. Quando você decide respirar fundo e dizer, eu confio que o que é meu encontrará o caminho até mim, uma nova vibração toma o seu corpo. Você se torna um imã natural e não mais um caçador cansado. Hoje, perceba quais áreas da sua vida estão intoxicadas pelo apego. Observe seus pensamentos e pergunte, o que estou tentando controlar por medo? Essa pergunta é uma chave poderosa, porque tudo que nasce do medo gera mais medo. E tudo que nasce da confiança floresce com facilidade. Se algo em você já sente que é hora de mudar essa frequência, continue esta jornada comigo. Você vai descobrir que o campo quântico responde com abundância quando você finalmente solta a necessidade de ter tudo sob controle. Quando você observa seu campo quântico com honestidade, percebe que a frequência do apego cria uma densidade difícil de ignorar. É como se você carregasse correntes invisíveis que tornam cada passo mais pesado. O apego nasce da ideia de que a vida só tem valor quando você controla cada detalhe. Mas o campo quântico não responde a essa tensão. Ele responde à vibração limpa de confiança. Quando você solta, a densidade começa a se dissolver e dar lugar à leveza que sempre foi sua essência. É nesse momento que novas possibilidades surgem, como constelações que se revelam no céu noturno. Soltar não é desistir de viver o que deseja, é afirmar que sua identidade não depende do resultado. É declarar ao universo, eu já sou inteiro, mesmo antes de receber. Quando essa vibração se torna seu estado natural, tudo começa a se reorganizar de forma tão harmônica que parece impossível não chamar de milagre. Hoje, apenas observe onde seu apego cria peso. E se você escolhesse soltar esse peso, o que poderia acontecer? O espaço do novo começa quando você solta a ilusão de controle. Capítulo 3. A neurociência do não apego. Talvez você acredite que soltar é apenas um conceito espiritual, algo abstrato que não tem relação com a biologia do seu cérebro. Mas a ciência já comprovou que o estado de não apego é um dos maiores reguladores do seu sistema nervoso. Quando você se agarra ao controle, o seu cérebro ativa o circuito da ameaça. É como se uma sirene emocional disparasse o tempo todo, liberando cortisol e adrenalina. Esses hormônios em pequenas doses são úteis para resolver perigos reais. Mas quando se tornam crônicos, bloqueiam sua capacidade de perceber novas possibilidades. Você entra em um ciclo de hipervigilância, onde tudo parece urgente, tudo parece escasso. Nesse estado, sua criatividade diminui, sua intuição fica turva e seu corpo começa a adoecer. O não apego é, na prática, uma mudança radical de padrão neural. É como ensinar seu cérebro a sair do piloto automático da escassez e se abrir ao desconhecido com curiosidade. Quando você pratica soltar, novas conexões sinápticas se formam. Áreas do seu cérebro associadas à confiança, ao prazer e ao aprendizado começam a se fortalecer. O córtex pré-frontal, responsável pelo discernimento e pela tomada de decisões conscientes, assume o comando. E aos poucos, o sistema límbico, que antes disparava alertas de perigo, aprende que você está seguro mesmo sem ter todas as respostas. Esse processo neurobiológico é poderoso porque mostra que a entrega não é passividade. É uma nova forma de regular seus pensamentos e emoções. Quando você pensa, eu preciso ter certeza agora, seu cérebro entende que há uma ameaça e aciona seu estado de luta ou fuga. Mas quando você respira e afirma, eu permito que a vida se revele no tempo perfeito, outra química acontece. Aí você produz serotonina, dopamina e ocitocina, neurotransmissores que criam sensações de bem-estar, conexão e gratidão.
E a partir desse estado, suas ações passam a ser inspiradas, não reativas. Hoje perceba quantas vezes ao dia seu corpo entra em tensão pelo medo de perder algo. Observe seus ombros, sua respiração, seu peito. Essa consciência é o primeiro passo para reprogramar seu sistema nervoso. A neurociência confirma o que as tradições espirituais sempre ensinaram. Quando você solta, tudo se organiza dentro e fora. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o ponto de observação. Se algo em você já sente esse chamado, respire agora e diga em voz alta: eu escolho treinar meu cérebro para confiar. É assim que o não apego deixa de ser teoria e se torna a sua nova realidade. A neurociência mostra que cada emoção repetida esculpe circuitos no seu cérebro. O medo constante de perder, a necessidade de controlar e a ansiedade pelo futuro criam verdadeiras trilhas neuronais de escassez. É como caminhar todos os dias pelo mesmo caminho até ele se transformar numa estrada larga e conhecida. Mas você pode construir novas rotas internas. Quando você escolhe a entrega consciente, seu cérebro começa a liberar substâncias que dissolvem a química do medo. A dopamina alimenta a esperança, a serotonina nutre a sensação de segurança e a oxitocina fortalece a confiança. Esse processo não acontece de uma hora para outra, mas a cada pequena decisão de soltar. Ao respirar fundo e afirmar "eu confio", você ativa áreas cerebrais que fortalecem a resiliência emocional. Com o tempo, seu corpo deixa de reagir automaticamente ao velho impulso de controle. Ele começa a se acostumar com o silêncio e a serenidade que nascem da entrega. Hoje apenas perceba, você pode treinar seu cérebro para reconhecer que não há ameaça no vazio. Há apenas espaço fértil, pronto para receber o que sua essência já escolheu manifestar. Capítulo 4. O espelho vibratório, o universo. Responde ao seu estado interno. Imagine por um instante que tudo o que você vive hoje seja apenas um reflexo do que você sustenta dentro de si. Cada relação, cada resultado, cada acontecimento seria como uma superfície polida que devolve a imagem da sua frequência mais íntima. Essa ideia pode parecer desconfortável, porque nos coloca diante da responsabilidade radical. Mas também é libertadora. Se tudo é espelho, tudo pode mudar quando você muda o que emite. O universo não é um juiz que decide quem merece e quem não merece prosperar. Ele é um campo quântico que apenas reflete sua coerência vibracional. Se você diz que quer abundância, mas vibra medo de não ter o suficiente, o campo registra apenas o medo. Se você afirma que deseja amor verdadeiro, mas sente indignidade, o campo devolve relações que validam essa indignidade. Esse princípio pode ser percebido em situações cotidianas. Pense em um momento em que você se sentiu pleno, confiante e grato. Repare como as pessoas ao redor reagiram a essa energia. Note como oportunidades surgiram quase sem esforço. Agora, recorde um período em que você estava tomado pela ansiedade e pela dúvida. Provavelmente tudo parecia emperrado, confuso, difícil. Isso não é coincidência. O seu estado interno cria campos de atração e repulsão que moldam o seu entorno. Por isso, soltar não é uma atitude ingênua. É uma escolha consciente de interromper o ciclo de autossabotagem vibracional. Quando você insiste em segurar o controle, em provar valor, em exigir garantias, o espelho do universo devolve resistência e escassez. Mas quando você relaxa, quando se lembra de que tudo o que é seu já vibra na mesma frequência que você, algo muda no reflexo. O campo começa a responder de outra maneira. As pessoas te percebem diferente. As situações fluem com mais naturalidade. O espelho se torna um aliado, não um inimigo.
Hoje, faça uma pausa e se pergunte: o que eu estou projetando no meu espelho vibratório? Permita-se sentir a resposta sem julgamento. Talvez você perceba que o que falta fora é o que está carente dentro. Talvez você entenda que não precisa mais lutar por aprovação ou segurança. Você só precisa alinhar seus sentimentos àquilo que deseja criar. O espelho não mente, mas também não julga. Ele apenas devolve a imagem da sua vibração. Se algo em você deseja ver um reflexo mais luminoso, mais próspero, mais livre, saiba que isso começa com o ato de soltar. Quando você muda a frequência, muda o reflexo. E quando muda o reflexo, toda a sua realidade se transforma. O espelho vibratório nunca erra. Ele apenas reflete com precisão tudo o que você mantém no seu campo interno. Quando você compreende essa verdade, percebe que lutar contra os reflexos não faz sentido. A única forma de ver outra imagem é mudar aquilo que você emite. O espelho não julga, não critica, não escolhe favoritos. Ele apenas devolve o estado que você sustenta, consciente ou inconscientemente. Por isso, quando você sente indignidade, atrai pessoas e situações que reforçam essa sensação. Quando você decide se abrir para a abundância, o reflexo se transforma. Parece simples, mas esse é um dos maiores desafios. Assumir que você é o autor da frequência que cria cada experiência. Hoje faça um exercício de contemplação. Feche os olhos e visualize um grande espelho dourado à sua frente. Observe com curiosidade o que ele reflete. É medo ou confiança? Carência ou gratidão? Não julgue o que surgir, apenas reconheça. E então, faça uma escolha consciente. Eu escolho vibrar a imagem mais luminosa que minha alma pode sustentar. Quando você muda a vibração, o espelho começa a revelar o potencial infinito que sempre esteve à sua espera. Capítulo 5. O medo da perda e o ciclo da escassez. Poucas emoções têm tanto poder de sabotagem quanto o medo de perder. Ele se esconde por trás da pressa, da ansiedade, da necessidade compulsiva de controlar cada detalhe. O medo de perder cria um ciclo silencioso que se repete como um padrão hipnótico. Você deseja algo, começa a imaginar tudo o que pode dar errado e então se apega ao resultado com toda a sua força. Esse apego não nasce de confiança, mas da ilusão de que a sua segurança depende do que está fora de você. Quando você acredita que só será completo se tiver aquela pessoa, aquele dinheiro ou aquele status, começa a emitir uma frequência de escassez. O campo quântico lê essa vibração como um alerta, falta algo importante. E em resposta, ele devolve mais situações que confirmam essa falta. Esse é o ciclo da escassez. Desejar, plais, temer, perder. Vibrar carência, plais, experimentar ausência. E quanto mais você tenta compensar essa ausência com esforço ansioso, mais ela se amplia. É como tentar segurar água nas mãos trêmulas. Quanto mais força você faz, mais ela escapa pelos dedos. Talvez você reconheça esse padrão em sua vida afetiva ou financeira. Aquele relacionamento que você sufocou com expectativas e acabou se dissolvendo. Aquele dinheiro que parecia sempre escapar, por mais que você economizasse ou lutasse para retê-lo. O medo de perder não é apenas uma emoção passageira. Ele é uma frequência constante que molda o seu campo de atração. A boa notícia é que esse ciclo pode ser interrompido. Quando você se dá conta de que nada do que é verdadeiramente seu pode ser perdido, algo dentro de você se acalma. Você começa a perceber que a verdadeira abundância não nasce do controle, mas da consciência de que você já é inteiro. Hoje, eu te convido a olhar com sinceridade para os seus medos. Pergunte a si mesmo: o que eu tanto temo perder? Talvez seja o medo de não ser amado, o medo de fracassar, o medo de não ter valor.
Quando você reconhece esse medo sem se identificar com ele, começa a recuperar seu poder. Você compreende que soltar não significa perder. Significa confiar que a vida cuida do que você não pode controlar. E é nesse espaço de confiança que o ciclo da escassez se dissolve. O que antes fugia de você começa a se aproximar naturalmente. Porque tudo aquilo que nasce da frequência do medo volta como ausência. Mas tudo o que nasce da confiança retorna multiplicado. Se você sente que chegou a hora de soltar o medo e escolher a abundância, continue caminhando comigo. O medo da perda é como um fio invisível que prende sua energia no passado e a projeta num futuro de escassez. Ele cria histórias que parecem verdades absolutas. Se eu não vigiar, vou perder tudo. Se eu não controlar, nada dará certo. Essas narrativas são apenas memórias emocionais que se repetem como ecos antigos. Quando você se identifica com elas, sua frequência se contrai. Você começa a agir movido pela defesa e não pela confiança. E assim, o ciclo da escassez se perpetua. Mas há uma escolha disponível a qualquer instante. Interromper esse ciclo ao reconhecer que nada que seja verdadeiramente seu pode ser perdido. O que é seu por ressonância permanecerá. O que se afasta apenas abre espaço para algo mais alinhado com sua evolução. Hoje, experimente olhar para tudo aquilo que teme perder e diga em voz alta: eu agradeço por ter feito parte da minha história. Eu solto, confiando que, se for meu, retornará no tempo perfeito. Esse simples gesto inicia uma nova vibração. O medo perde força quando você escolhe a paz. E nesse espaço de serenidade, a abundância começa a se aproximar. Capítulo 6. As leis universais da manifestação invertida. Você já reparou que muitas vezes aquilo que você mais deseja só chega quando você finalmente desiste de lutar por ele? Esse fenômeno não é uma ironia cruel do universo, mas uma demonstração perfeita das leis universais que regem a manifestação invertida. Manifestação invertida é o nome que damos ao processo pelo qual aquilo que você persegue com ansiedade foge de você, enquanto aquilo que você permite e solta se aproxima naturalmente. Isso acontece porque o desejo, quando carregado de urgência, envia ao campo quântico a mensagem de falta. O universo não responde ao que você fala que quer. Ele responde ao que você vibra como verdade. Quando você pensa, eu preciso disso para ser feliz, está afirmando que sem isso você é incompleto. E o campo devolve mais experiências que confirmam essa incompletude. Por outro lado, quando você declara com serenidade, eu escolho viver essa experiência, mas sei que já sou inteiro, a frequência muda. A ausência deixa de ser um buraco vibracional e se transforma em espaço aberto para a abundância. Essa é uma das leis universais mais poderosas, a lei do desapego. Ela afirma que tudo o que você solta conscientemente retorna multiplicado ou é substituído por algo ainda melhor. Isso não significa que você não pode desejar nada. Significa que o desejo precisa vir acompanhado de confiança e entrega. A outra lei que atua nesse processo é a lei da ressonância. Ela diz que você não atrai o que quer, mas o que é compatível com o seu estado vibracional. Se você vibra escassez, por mais que declare prosperidade, o campo sente o medo escondido por trás das palavras. E por fim, há a lei do vazio criativo. Ela ensina que para algo novo ocupar um espaço, é preciso que você o desocupe primeiro. Quando você solta pessoas, situações ou expectativas que não servem mais, abre uma clareira energética onde o novo pode florescer. Talvez você se pergunte, como posso aplicar essas leis na prática? Comece por observar onde você ainda tenta controlar tudo. Pergunte-se, o que estou segurando tão forte que impede a vida de fluir? Depois respire e afirme, eu solto com confiança, eu libero o caminho para o que é meu chegar com leveza.
Essa declaração simples inicia uma nova vibração em seu campo. Você pode repetir esse processo sempre que perceber tensão, medo ou urgência. Lembre-se, a manifestação invertida é um lembrete de que você não precisa correr atrás do que já vibra em harmonia com você. Basta criar espaço, alinhar sua frequência e confiar no tempo perfeito. Se algo em você já reconhece essa verdade, continue comigo. O próximo passo é aprender a praticar essa entrega no seu dia a dia. As leis universais não são dogmas místicos, são princípios tão precisos quanto a gravidade. Quando você entende a manifestação invertida, passa a perceber que o universo sempre responde ao seu estado vibracional com absoluta coerência. A lei do desapego ensina que tudo aquilo que você solta por confiança retorna com mais força. Já a lei da ressonância mostra que você não atrai o que deseja, mas aquilo que é compatível com o seu sentir. E a lei do vazio criativo lembra que é preciso abrir espaço antes de receber. Quando você insiste em manter tudo sob controle, bloqueia o fluxo natural de renovação que essas leis oferecem. É como tentar armazenar água fresca num recipiente cheio de resíduos antigos. O primeiro passo é limpar o campo, liberar expectativas rígidas, soltar a urgência e permitir que a vida reorganize tudo em perfeita ordem. Hoje, faça uma escolha consciente. Olhe para aquilo que você deseja manifestar e pergunte: eu estou pronto para abrir espaço? Respire fundo e sinta no corpo essa resposta. Quando você solta com gratidão, seu campo se torna fértil para receber o novo. Essa é a base da manifestação verdadeira. Capítulo 7. O ritual da entrega consciente. Até aqui você compreendeu que soltar não é desistir, mas escolher conscientemente liberar o controle e confiar no fluxo. Mas como transformar esse entendimento em prática diária? É aqui que nasce o ritual da entrega consciente. Esse ritual não é um conjunto de passos rígidos. Ele é uma atitude interior que você pode cultivar sempre que perceber que seu coração se contrai pelo medo. A primeira etapa é observar. Perceba quando seu corpo entra em tensão, quando sua mente começa a repetir histórias de urgência e perda. Talvez seu peito aperte, sua respiração fique curta, sua mente se torne caótica. Esse é o sinal de que você voltou a se identificar com a velha frequência do apego. A segunda etapa é nomear. Diga em voz alta ou mentalmente: eu reconheço que estou com medo de perder. Quando você nomeia a emoção, ela perde parte do poder que exerce sobre você. A terceira etapa é respirar conscientemente. Feche os olhos e inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure o ar por alguns instantes e solte lentamente pela boca. Sinta seu corpo se entregar ao momento presente. A respiração é o portal que conecta seu estado mental à inteligência do seu corpo. A quarta etapa é afirmar uma nova escolha vibracional. Você pode dizer: eu solto agora toda necessidade de controle. Eu confio que tudo o que é meu chega com facilidade e no tempo perfeito. Essas palavras são sementes que começam a criar novas sinapses no seu cérebro e novas frequências no seu campo. A quinta etapa é agir com presença. E a entrega consciente não significa inércia. Você continua tomando decisões, mas a partir de um estado de paz. Se surge uma oportunidade, você a acolhe sem medo de perder. Se algo se afasta, você aceita que aquilo não fazia parte do seu caminho naquele momento. O ritual da entrega consciente é um treino diário. Ele não exige que você seja perfeito, apenas disposto a escolher outra forma de estar no mundo. Ao repetir esse processo, você vai perceber que sua ansiedade começa a ceder espaço à confiança. E com o tempo, o seu campo vibracional se reorganiza de dentro para fora. Hoje, se algo em você sente que já não aguenta mais carregar tanto peso, experimente esse ritual agora mesmo. Feche os olhos,
Respire fundo e repita: eu solto, eu confio, eu permito. Você não precisa controlar tudo para receber o que é seu. Quando você entrega de coração aberto, o universo responde trazendo em dobro aquilo que sua essência já reconhece como merecido. O ritual da entrega consciente não é apenas um exercício pontual. É uma prática viva que transforma cada dia em oportunidade de renovar sua frequência. Quando você cria esse espaço interno de confiança, começa a perceber sutilezas que antes passavam despercebidas. Os sinais chegam com mais clareza, a intuição se fortalece, as resistências internas se dissolvem pouco a pouco. Cada respiração profunda se torna um lembrete de que você não precisa carregar sozinho o peso do mundo. Entregar é reconhecer que existe uma inteligência maior orquestrando detalhes que sua mente não consegue compreender. Ao praticar esse ritual, você reeduca o seu corpo a sair do estado de luta ou fuga e entrar na vibração da receptividade. É nesse estado que o milagre cotidiano se manifesta. Uma mensagem inesperada, uma solução que surge do nada, uma sensação de paz que preenche o vazio. Hoje, reserve alguns minutos para sentar em silêncio. Feche os olhos, coloque as mãos sobre o coração e declare: eu solto toda a urgência, eu permito que a vida se revele no seu tempo. Esse ato simples tem o poder de abrir portais invisíveis e transformar sua experiência por completo. Capítulo 8. Quando tudo parece parar, o teste da fé vibracional. Há um momento na jornada de qualquer buscador em que tudo parece silenciar. Os sinais desaparecem. As respostas não chegam. O que antes fluía com leveza se torna estático. É como se a vida inteira entrasse em suspensão. Muitos desistem nesse ponto, convencidos de que a entrega falhou. Mas esse vazio não é um erro. Ele é o teste da fé vibracional. O teste acontece porque toda mudança de frequência passa por um período de reorganização invisível. Imagine que você passou anos emitindo uma vibração de escassez, medo e controle. Quando você decide soltar, seu campo quântico começa a dissolver antigos padrões e criar novos caminhos energéticos. Esse processo não é imediato, porque envolve não apenas suas crenças conscientes, mas também memórias emocionais profundas. Durante esse intervalo, tudo parece parado. É como se a semente que você plantou estivesse enterrada num solo escuro, onde nada pode ser visto. Mas nesse silêncio, ela já está germinando. Se você cavar a terra para checar se a semente está crescendo, você interrompe o processo. O mesmo acontece com sua manifestação. O período de pausa é o convite para que você sustente a confiança sem depender de provas externas. Esse é o verdadeiro teste da fé vibracional. Manter a frequência alinhada, mesmo quando o mundo lá fora não oferece garantias. Nesse espaço entre soltar e receber, muitos voltam ao antigo padrão. Reativam o medo, se enchem de dúvidas, começam a buscar ansiosamente sinais. E assim, o campo quântico é informado de que você já não confia. O ciclo volta a se repetir. Hoje, eu te convido a olhar com outros olhos para esse silêncio. Pergunte a si mesmo: será que este não é o momento em que minha nova realidade está se organizando, mesmo que eu ainda não possa ver? Respire e sinta no corpo a resposta. Permita que a serenidade ocupe o espaço onde antes morava a urgência. Se você conseguir atravessar esse vazio com paciência, algo grandioso começa a se manifestar. Porque quando a semente rompe a terra, ela já carrega a força acumulada do silêncio. Se hoje você sente que tudo parou, saiba que este não é o fim. É apenas o intervalo sagrado entre sua escolha vibracional e sua materialização. Confie que o invisível está se movendo. Repita em voz alta: mesmo no silêncio, eu permaneço em fé. É essa decisão que separa quem vive na repetição do medo de quem aprende a receber tudo em dobro.
O teste da fé vibracional não chega para te punir. Ele surge para consolidar a nova frequência que você escolheu habitar. Quando tudo parece parar, a mente velha grita que nada está funcionando. Ela quer provas imediatas de que é seguro confiar. Mas o vazio é apenas o útero onde a nova realidade está se gestando. É no silêncio que a semente cria raízes invisíveis. Muitos desistem exatamente nesse ponto. Retornam à urgência e começam a agir por desespero. Assim, quebram o ciclo de criação antes que ele floresça. Hoje, se você sente que tudo está parado, saiba que isso não significa fracasso. Significa amadurecimento. Significa que você está aprendendo a permanecer alinhado sem depender de resultados imediatos. Esse é o treino que diferencia quem apenas deseja mudança de quem sustenta a transformação. Quando a dúvida surgir, respire e pergunte: o que está se reorganizando no invisível enquanto eu espero? Permita que essa pergunta dissolva a ansiedade. Repita em voz baixa: eu confio no processo, mesmo sem garantias. É nesse espaço de rendição que o novo começa a se revelar, de forma mais abundante do que você jamais imaginou. Capítulo 9. Receber em dobro. O estado de coerência e abertura. Depois que você atravessa o vazio, algo começa a se reorganizar de forma tão natural que parece milagre. De repente, oportunidades surgem de lugares onde antes só havia silêncio. Pessoas chegam com mensagens que confirmam aquilo que você já sentia no seu íntimo. Portas se abrem sem que você precise forçar fechaduras. Esse é o estado de coerência e abertura, a frequência que torna possível receber em dobro. Mas para habitar essa energia, você precisa compreender o que realmente significa estar coerente. Coerência vibracional não é pensar positivo enquanto sente medo por dentro. Não é repetir afirmações enquanto seu coração se contrai de desconfiança. Coerência é quando pensamento, emoção e intenção estão alinhados na mesma direção. Quando você deseja prosperidade e sente gratidão por tudo o que já tem, seu campo se torna congruente. E o universo responde sem hesitação. O estado de abertura nasce quando você abandona a necessidade de controlar o como e o quando. Você declara com serenidade: eu escolho receber tudo o que é meu por direito de frequência. E ao mesmo tempo, você aceita que não precisa mais provar nada para se sentir digno. Esse espaço interno é tão magnético que tudo que vibra na mesma frequência começa a ser atraído. Mas é importante lembrar que receber em dobro não é só sobre ganhar coisas materiais. É sobre experimentar uma abundância que nasce da consciência de que você já era inteiro antes de qualquer conquista. Quando você solta as expectativas rígidas e se abre ao mistério, a vida encontra caminhos que você nunca imaginou. O cliente inesperado, a mensagem que chega no momento perfeito, o encontro que muda tudo. Isso é a lei contrária em ação. Aquilo que você soltou por confiar retorna multiplicado. Hoje, eu te convido a ancorar esse estado de coerência e abertura no seu dia a dia. Comece cada manhã declarando: eu escolho receber com gratidão tudo o que o universo preparou para mim. Quando surgir o impulso de controlar, respire fundo e lembre-se: o meu trabalho é manter minha frequência, não forçar resultados. Perceba como essa simples mudança de postura transforma seu campo energético. Você deixa de emitir escassez e passa a irradiar merecimento. E essa é a vibração mais irresistível que existe. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já sabe que é hora de viver nesse estado. Você não precisa mais mendigar migalhas emocionais ou materiais. Você nasceu para transbordar. Quando sua coerência encontra o campo quântico, tudo se reorganiza a seu favor. Esse é o seu momento de receber em dobro. O estado de coerência e abertura não é um prêmio que você conquista.
é um retorno à sua natureza essencial. Quando você decide soltar as amarras do controle, algo em você se alinha com uma inteligência maior que sempre esteve presente. Nesse alinhamento, seus desejos deixam de ser pedidos desesperados e se transformam em declarações serenas de merecimento. Receber em dobro não é sobre ganhar mais coisas, mas sobre reconhecer que tudo já está disponível no campo quântico, esperando sua permissão para se manifestar. A coerência nasce quando aquilo que você pensa, sente e faz apontam na mesma direção. A abertura floresce quando você aceita não precisar saber todos os detalhes do caminho. Hoje faça um compromisso com sua essência. Manter seu coração receptivo, mesmo quando o mundo parecer demorar em responder. Lembre-se de que as maiores transformações acontecem primeiro no silêncio. Repita em voz alta: eu escolho viver na frequência da confiança. Eu permito que o que é meu chegue com facilidade. Essa simples afirmação cria ondas de ressonância que tocam tudo ao seu redor. E assim, sem esforço, você começa a experimentar a abundância que sempre foi sua por direito vibracional. Você chegou até aqui porque uma parte sua se cansou de viver no esforço. Talvez você tenha passado anos tentando provar seu valor, tentando segurar tudo com as mãos trêmulas do medo. Talvez tenha acreditado que só seria digno quando conquistasse aquilo que o mundo chama de sucesso. Mas hoje, algo dentro de você começou a se lembrar. Lembrar que a verdadeira abundância não nasce da urgência, mas da entrega. Não nasce da carência, mas da consciência. O que você encontrou nesta jornada não foi apenas conhecimento. Foi um espelho que te mostrou que tudo o que você sempre buscou já vibrava em você. O segredo da lei contrária é simples e ao mesmo tempo revolucionário. Tudo aquilo que você solta por confiar retorna multiplicado. Tudo o que você insiste em controlar por medo se afasta. Quando você permite que essa verdade ocupe o seu coração, uma nova realidade começa a se manifestar. Você deixa de perseguir migalhas e passa a reconhecer que já era digno de transbordar. Este é o ponto de virada. O instante em que você escolhe viver na frequência da coerência, da confiança e da gratidão. Talvez o mundo ao seu redor ainda não reflita essa mudança. Mas não se engane. Tudo já está se reorganizando, porque o campo quântico responde ao seu estado interno, não ao seu passado. E cada vez que você respira fundo e declara, eu solto e confio, você cria um novo ponto de atração. Hoje, eu te convido a seguir nutrindo esse estado, mesmo quando surgirem dúvidas. Quando a mente tentar te convencer a voltar ao velho padrão, lembre-se, você não está sozinho. Você faz parte de uma comunidade de pessoas que, assim como você, escolheram viver na frequência da entrega consciente. Se algo em você despertou durante este audiobook, saiba que este é apenas o começo. A verdadeira abundância não é um destino final. É um caminho que se revela passo a passo, sempre que você solta a necessidade de controlar tudo. E sempre que você decide confiar que aquilo que é seu encontrará o caminho até você. Se esta jornada tocou seu coração, compartilhe com quem precisa lembrar também. Escreva nos comentários: eu escolho viver na confiança e receber em dobro. Você não está só. E tudo aquilo que você deseja já está vindo ao seu encontro, porque agora você está pronto para receber.